qual o erro que 90% das pessoas cometem e não conseguem o lucro nos seus investimentos. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas, é aquela hora de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Depois me deixa aqui no comentário que eu vou ler se você já descobriu esse erro e se você, qual é a estratégia que você colocou, beleza? Então vamos lá. E isso é um fato, né? O maior erro que a gente tem é a volatilidade diante da sua carteira de investimentos, é o medo de perder dinheiro, né? Esse é o maior erro. E aí vem a consequência. Quando eu vejo o meu valor, o meu lucro indo embora, o meu dinheiro diminuindo, as mudanças drásticas que você faz. Então, aquela ação, aquele FII, aquele título não tá bom para mim, eu vou lá e consumo a minha perda. E aí não tem como recuperar mais aquilo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, porque nós estamos nesse momento turbulento, né? O dólar caiu 1,33%, chegou a 5,60, é o menor patamar em 7 meses. Pois é. O Ibovespa renovou a máxima histórica, o que explica esse otimismo todo. Pois é, né? E ainda vai ter mais altas por vir? O nosso semanal halving do mercado Bitcoin, o Bitcoin batendo de novo os 100. Então, tudo isso faz um alvoroço, para onde que eu vou, né? O investidor fica alucinado, porque o que a gente não gosta de saber é o seguinte: eu estou perdendo oportunidades ou não, né? Então, primeira coisa que você tem que ter sempre são essa palavrinha aqui, fundamentos para investir. Os fundamentos não mudam. Então, isso é fato. E o primeiro fundamento que nunca vai mudar é o primeiro aqui, diversificação. É uma coisa que a gente insiste demais aqui no canal. A gente não faz recomendação de ativo, é outra coisa que a gente reforça muito para vocês. Porque a nossa ideia, o intuito da verdadeira educação financeira é trazer isso para vocês, fundamentos. E aí, por mais bagunça que tenha na economia, hoje em 2020, hoje nós estamos em 2025, beleza. Mas quando eu comecei lá em 2017, a realidade era outra. Mas o fundamento de 2017, ele é atual em 2025. E vai ser atual lá em 2040, 45, 50. Então, primeiro, diversificação. E isso é uma coisa que a gente insiste muito aqui, a sua carteira, o seu portfólio de investimento, ele não pode ter só um título, dois. Eu só quero renda fixa, não quero renda variável. Tudo bem, tem que ser também uma diversificação conforme o seu perfil. Você é um perfil conservador? Tudo bem, você pode começar na renda fixa. Aos pouquinhos você vai entendendo uma renda variável, um fundo imobiliário, ver como é que essa renda variável vai mesmo, né? Que ela tem oscilação de altas e oscilações de baixa. E nessa sua diversificação não pode faltar alguns ingredientes para a receita ser boa. Ouro, pode ter cripto, pode ter ETFs. E, inclusive, agora estamos falando muito também sobre moedas estrangeiras, como o franco suíço, que é uma das alternativas, né? Entre as coisas que têm acontecido ultimamente, a primeira manchete que eu trouxe sobre o dólar em queda faz assim aquela indagação, aquele ponto de interrogação enorme aqui na frente, sabe? Por quê? O dólar, até hoje, a gente via ele como uma reserva de valor muito grande, ele é a cotação, né, dos produtos, mas a gente está vendo Estados Unidos revendo a sua posição econômica no mundo. Os países, para a gente ter uma ideia, eles estão fazendo pequenas instituições onde eles conversam sobre a economia. E não colocam os Estados Unidos dentro. Por quê? Porque essa bagunça toda, entre aspas, né, que a estratégia que o Trump está fazendo no assunto comercial externo,
ele está trazendo muitas dúvidas que talvez sejam boas a longo prazo, mas nesse momento traz muita turbulência. E os países estão se unindo. Que alternativas vamos buscar? Então, isso traz já uma lição para nós investidores. Se você tem dólar como proteção na sua carteira, não pode ter só dólar, tem que ter ouro. E eu atrevo a dizer, tem que ter cripto, né? Por quê? Porque são outras reservas diferentes e que elas não conversem entre si para que a sua carteira tenha essa resiliência. E nós vamos dar um ênfase hoje em ETFs, e ETFs globais, não só brasileiros. Estratégia, não mude conforme o que te parece no momento. Esse complemento, né, assim, você hoje está ouvindo falar, por exemplo, hoje a gente está dizendo que a Selic está boa, amanhã eu estou dizendo, a gente ouve falar muito de um fundo imobiliário, depois de amanhã a gente ouve falar de uma nova small cap que está surgindo no mercado. Bora comprar, né? Então, primeiro, você pode ouvir. Segundo, você tem que estudar, ver se aquele ativo corresponde ao seu perfil de investidor. E terceiro, saber quais os riscos envolvidos. Sim, todo ativo que entrar na sua carteira existe algum tipo de risco. Não significa risco perda de dinheiro, mas significa que você pode perder talvez de 5% a 10%, tem uma diminuição, a rentabilidade dela seja de muito longo prazo. Então, tudo isso você tem que saber ao colocar esse ativo na sua carteira. E para isso, o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante para o investidor que ainda está começando, estou nos 5 anos de trajetória, fuja da manada. Se todo mundo diz para você comprar agora, então você não compre, porque o momento já passou. Isso aí é uma das coisas que eu levei um baita susto, porque eu já fiz esse erro e eu estou contando aqui para você. É verdade. Quando a gente chega numa fonte limpa, quando ninguém chegou ainda, você bebe água limpa. Mas depois que já entraram 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, a fonte já não é mais limpa. E é a mesma coisa nos investimentos. Rosana, mas como é assim? Como é que eu vou saber, então, quando a água é limpa, né? Então, isso a gente vai percebendo através de estudos. Então, por que a gente não recomenda no canal um investimento para você investir? A gente traz exemplos, geralmente a gente procura exemplos bons também, né? Lógico, não vai trazer porcaria aqui para vocês. Mas o que é mais importante para o investidor é procurar sim. Então, por exemplo, o pessoal aqui que é nosso aluno, eles têm carteiras recomendadas de profissionais que trabalham no ramo. Eu não faço isso. Eles recomendam os ativos. Aí, o que cada aluno tem que fazer? Pegar a sua carteira de recomendação lá e ler o relatório e falar assim, isso aqui combina com aquilo que eu estudei, isso aqui está dentro do meu perfil. E aí, ele analisa, vê se ele já tem um parecido na carteira dele e ele compre aquele ativo. Entende? Então, é assim que funciona. Então, gente, fuja da manada. Não é só porque todo mundo está dizendo que é bom que eu vou lá e compro, porque aí a gente se lasca. Bom, e agora, o que aconteceu? Os ETFs globais dispararam 118%. Rosane, isso foi em março, sim, mas isso é uma coisa que chamou a atenção. E eu trouxe, e dentro dessa entrevista, a pessoa que falava, né, o Bambambam aí, ele deixou isso aqui, nesse contexto, né, de tantas incertezas globais, de tanta coisa acontecendo, os ETFs, eles funcionam como um instrumento eficiente, porque, olha só, a gente já falou aqui em outro momento, um ETF, para quem tem pouco poder para fazer uma compra de investimento, ele é muito bacana, porque você compra um ativo, que ele é uma cesta, onde é bem diversificado, então você já sai na frente com pouco dinheiro, com pouco recurso, para uma exposição rápida a mercados ou setores específicos diante das mudanças provocadas por políticas comerciais agressivas, como foi o caso e continua sendo o caso do Donald Trump, né? Fazendo toda essa coisa de balança comercial. Então, veja bem, a gente trouxe aqui, não é uma recomendação, mas se você é um investidor que já tem ação, eu já tenho fundo imobiliário, já tenho a minha renda fixa balanceada, às vezes é um momento sim de você dar o próximo passo e ir para um ETF que seja globalizado, ou seja, você está saindo do país e buscando ativos fora. Bom, eu trouxe aqui, eu coloquei skin in the game, porque a gente coloca a nossa pele em risco quando a gente fala as coisas. E aí eu trouxe para vocês
Hoje eu tenho esses ETFs em carteira, o SPXB11, o Hash, o IVVB11, o NASA e o STK. E aí, qual que é a dinâmica? Lembra que eu falei que a gente bebe água limpa quando a gente chega na fonte antes? Isso daqui não foi comprado agora, isso aqui foi comprado já desde o ano passado, né? Tá comprando pouquinho mês a mês. O que eu quero trazer aqui para vocês? A variação. O SPX, ele valia nada, agora a variação dele foi de 58%, né, para cima. O hash, né, como falei para vocês, cripto é uma das coisas que tem que ter na sua carteira. Eu tenho essa exposição em ETF e tenho só uma carteira de cripto também. Então, 99%. Então, a gente pegou. Mas não pegou agora, gente, pegou bem antes. Então, veja bem como é importante você entrar antes das coisas estarem acontecendo. IVVB 44, né? O NASA foi para 48 e o STK 22, que é a parte de tecnologia e tudo. Ah, Rosana, e como é que eu faço para investir em ETFs? Então, primeira coisa, sempre estude. Nunca coloque dinheiro em alguma coisa que você não conheça. Ah, fulano, pode ser eu, pode ser qualquer outro, tá? Disse lá no canal e eu gostei, confio nele, vou lá e compro. Beleza, você confiou, já segue faz tempo, mas dá uma verificada para ver se combina com o seu perfil, combina com o seu objetivo e sempre se pergunte o que tem de risco nesse ativo. Isso é uma coisa que eu quero frisar, porque quando aquele ativo vier a cair, gente, você não vai ficar assustado, porque você lembrou lá no início de pensar qual é o risco atrelado a esse ativo na minha carteira. Tá bom? E por que eu falo isso? Eu sempre gosto de lembrar a maior crise que eu passei na minha vida como investidor. Que lá em 2020, na época da Covid, a gente teve aquele tal circuit break. Para quem está chegando agora, nunca ouviu falar, o circuit break, vamos dizer, é um freio de mão que se puxa e para-se toda compra e venda de ativo na Bolsa de Valores. Assim, os investidores estão muito loucos, estão vendendo posição, estão comprando demais uma posição, eles vão lá e falam, parou. E aí fica em suspensão, venda e compra de ativos. E isso não foi uma vez no dia, foram 6 vezes no dia, foi em março de 2020. Aí eu sempre, quando eu lembro dessa data, eu falo assim, foi meu batismo de sangue na Bolsa de Valores. Porque, assim, a carteira que estava razoável, né? De repente começa assim, a diluir, é 10, é 15, é 20. Aí você fala, meu Deus, 30, 40%. Dá um frio na barriga, você fala, nossa, será que eu vou perder tudo mesmo? Mas se você estuda, você sabe que você tem, enquanto você não vende, o que acontece? Você não realiza o prejuízo. Ele só está mostrando no home broker. Aí compete a você usar toda a estratégia para você reverter isso e voltar a ter lucro. E foi o que eu fiz. Comecei a continuar comprando depois e com o passar dos meses essa carteira veio trazendo bons retornos. Então, bora lá, Rosana, como investir? Vamos na prática. Primeiro, se você tem que ter a conta numa corretora, então esse é o básico, né? Aqueles que não têm, aquelas que têm de preferência a corretagem zero. Eu uso a Toro Investimentos, estou muito feliz com o aplicativo da Toro e eu trago para você uma terceira coisa se você é novo. Quando a gente é novo nos investimentos, tem 1, 2 anos, tem muito termo, muita coisa que vai acontecendo e a gente fica assim meio que na dúvida. Eu já ouvi isso, já li sobre aquilo, estudei e tal. Fiz até um curso, você vai falar. Mas na hora do dia a dia, é bom você ter aquela corretora que te responda na hora. Eu não vou fazer propaganda da Toro, mas assim, a Toro te responde na hora no WhatsApp, muito simples. Depois, se você que está assistindo tiver uma outra corretora, também deixa aqui embaixo para o pessoal, tá bom? Mas eu estou muito feliz com ela. Bom, escolha do ETF. Agora sim, você vai ter que escolher aquele ETF que tem a ver com o seu perfil. Lembra? Se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Então, você vai ver qual é o mais arriscado para o menos arriscado e colocar dentro do seu perfil. E aí você escolhe. E como é que você vai descobrir qual é o ticker? Porque você vai fazer você vai entrar para comprar esse ETF na renda variável, ou seja, você vai precisar do home broker. Então, lá você vai colocar o ticker e
fazer o sinal de compra e a quantidade que você vai querer. E a hora do ticker, Rosana? Como é que eu vou descobrir qual ETF que eu vou colocar na minha carteira? E para isso, a gente trouxe para vocês e vai deixar abaixo no vídeo o link da B3 com todos os ETFs listados lá. Então é muito bacana, você entra e aí você clica lá, você já vai ver esse ETF, do que ele é, né? Quem que é que promove ele? Então, e aí você já tem um panorama geral desses ETFs. Então, essa é a dica para que você tenha sempre uma carteira resiliente para qualquer turbulência de mercado. Valeu, até a próxima!